Vamos lá, Glaucio, vamos começar a te ouvir. Tudo bem. Henrique, então um prazer, né? Uma alegria aí estarmos irmanados, né? O que nos aproximou, então, é o nosso OS emocional, naturalmente tendo nascido aí com a ideia da Érica Palottini e da Cecília Rezende, e que você muito bem nomeou da nossa rede solidária. E é muito bonito esse trabalho, né, Henrique? Porque a gente se abre para oferecer aí ajuda, oferecer o nosso tempo, e essa nossa rede também de pessoas vem se fortalecendo, e a sua presença aí conosco tem trazido também boas reflexões, né? A questão do Brumadinho, especialmente, o nosso tema, né? Fé, né? Naturalmente, esperança e a resiliência. Num capítulo do livro que eu escrevi com a Karina, no livro da Karina Fukmuts, e que eu relatava um pouco também da experiência do Acre, eu costumo dizer que a ferida é a fé ida. E a Karina gosta muito em muitas situações, e Glaucio, se brincar com as palavrinhas, é quase virar hoje uma marca, né? Então, o que é que vai, o que é que perde a situação e o que é que a gente pode aprender com essa questão, né? Especialmente quando a gente vê aí a marca de Brumadinho, com esse luto trágico, com perda coletiva, né? Com 272 mortes, quer dizer, algo avassalador, né? E que quando a gente fala realmente das pessoas que foram atingidas, mas quantas foram abaladas, né? Então, questões importantes e que agora, especialmente com a questão do coronavírus, o Corpo de Bombeiros suspendeu as buscas, porque está direcionando agora o trabalho para outras funções. Então, ainda faltam 11 corpos a serem resgatados, o que naturalmente é uma expectativa para as famílias, para a comunidade e com o próprio Corpo de Bombeiro, né? Então, hoje é essa situação, é algo que realmente foi avassalador e que traz algumas questões, e que eu queria compartilhar alguns aspectos. Tivemos, então, a oportunidade de estar em Brumadinho, também de trabalhar com empresas terceirizadas que perderam também funcionários e que ficaram abalados, não só pela perda, e é muito curioso, né? Porque Colin Parks nos ensina isso também, né, Henrique? É a culpa de quem sobreviveu, porque isso também dói, é algo que é avassalador, né? Agora, além, então, da minha ida e do trabalho, eu tive a oportunidade de conversar para esse nosso encontro hoje com 3 referências que eu acho legais também compartilhar. Conversei com a Marta Ramos, que é uma grande amiga, uma psicóloga, que durante 10 meses frequentou também Brumadinho 3 vezes por semana, oferecendo um trabalho belíssimo e que me deu aí depoimentos que acho que legais compartilhar. Conversei também com a Mariana Tavares, que representa aí o Conselho Regional de Psicologia, que teve uma atuação grande. Mariana é nossa aluna atual no curso de pós-graduação em cuidados paliativos, que também nos trouxe informações. E conversei com o Euler Cruz, que é meu colega desde 11 anos de idade, eu tenho amigos desde 4 anos de idade, a gente se irmana. E o Euler, então, tem propriedade lá, próximo a Brumadinho, muito envolvido e que também nos trouxe. Então, eu represento aqui e quero compartilhar parte dessa história que eu testemunhei e que também escutei das pessoas, que acho que pode nos ajudar a fazer algumas conexões com esse momento, né? E que eu gostaria, diante desse impacto e dessa questão tão avassaladora, pensar em algumas ações que possam dignificar práticas. Porque se a ferida fica exposta, de que maneira que a gente pode confiar até nessa fé de algo que não se prova, né? Então, conversando primeiro com Marta, ela me relata uma história muito interessante, que ela pôde estar na escola lá, Semar, lá em Brumadinho, e que é uma escola particular que trabalha com crianças de 2 a 18 anos, que é uma escola em que a grande população não foi atingida porque morava na parte alta, mas naturalmente abalada por toda a questão. E que também nessa escola eles ofereciam 30% de bolsas de estudo. Então, esse convívio com essa diferença aí
de classes e de experiências, né? Então, quando Marta comentando que foi à escola e foi apresentada por um auxiliar lá na escola, queriam, então, ajudar a conversar, uma criança de 4 anos falou assim, ué, Dona, então você vai tirar meu pai da lama? Né? Então, foi o primeiro impacto de uma criança de 4 anos. Né? Mas, se a proposta é ter esse choque, foi muito curioso poder ter trabalhado ali a questão dos sentidos. E a questão do sentido, e a gente lembrando, né, até da nossa mestra, que vai nos contar dos cuidados paliativos, né, a respeito de que qualquer experiência que não tiver sentido, ela é desesperadora. E o trabalho feito na escola foi resgatar o sentido, até porque era uma cidade que tinha se tornado um cemitério a céu aberto. Né? Então, poder trabalhar a cor, pintar o muro da escola, trazer cor, poder trabalhar ali o gosto, a culinária, mineiros e comida, né? Se a gente tivesse ao vivo, não estaríamos aqui no Pão de Queijo, né? A escola também, e as pessoas trazendo, foi caminhando nesse aspecto. Até que propuseram, então, a colocar girassóis, sementes de girassóis, e espalhar pela cidade, né, como uma forma de fazer um novo ciclo. E o girassol, dentro da tanatologia, também vai nos contando desse poder de vitalização. Né? Curiosamente, o local e a cidade estava toda marcada de lama, suja, né, não só visual, como olfato. A cidade foi lavada e foi pintado esse lugar onde a lama correu de uma maneira de trazer vitalidade. Então, acho que é bacana, mais uma vez, validar essas ações que dignifiquem práticas. Né? Então, esse era um primeiro marco. O girassol, as sementes espalhadas pela cidade. A segunda questão, e é muito interessante pensar em Brumadinho, porque Brumadinho é a sede das bruxas do Brasil. É o maior número de bruxas, literalmente, mulheres de saias longas e tal, e que vão à natureza para poder rezar e trazer bons fluidos, e muitas vezes funcionam como conselheiras ali para a população, para a comunidade. Né? E que, diante do rompimento da barreira, naturalmente o local onde elas iriam, ele ficou interditado. E essas mulheres, então, convocaram outras bruxas do Brasil com essa intenção de vibrar coisas, fazer, então, a cerimônia do vento. E elas se reuniram num hotel próximo a Belo Horizonte, e ali, de fato, fizeram isso. Um vento que pudesse limpar o peso e tirar aí essa questão tão opressiva e trazer bons fluidos. E terminaram essa cerimônia com a flor, né, que é o dente de leão, que é uma outra representação também dos cuidados paliativos. Né? Então, é o segundo marco. Quer dizer, além do girassol, o dente de leão. Né? E, finalmente, o Papa ele enviou, então, para lá um crucifixo, que fosse, então, trazer ali para eles uma referência. Né? E esse crucifixo, então, ele foi levado a uma situação que tinha um altar, o altar ainda estava instável, porque tinha lama por baixo, e ali houve, de fato, um encontro ecumênico. Então, tinha o padre, tinha o espírita, tinha o evangélico, referências ali em Brumadinho, tem inclusive comunidades quilombolas que se reuniram. Né? E esse crucifixo, ele nesse altar, e depois dessa manifestação, foi possível 3 corpos surgirem ali que estavam debaixo do altar. Né? Então, algumas questões que a gente costuma dizer de deusidências. Né? Ocorreu. Né? Depois disso, esse crucifixo, então, ele foi levado ao campo maior, onde houve a lama, e houve, então, a questão das flores que foram espargidas ali pelo local, né? Virando e representando um campo sagrado. Né? Então, acho que são marcas, e eu acho que são formas simbólicas, e nós estamos aprendendo agora em torno da coronavírus, né? E que está aí trazendo para nós, especialmente, a questão dos lutos, de processar aí os rituais fúnebres que estão todos sendo reinventados, né? Mas como que a capacidade simbólica ela é marca importante.
Então, se a gente busca esse símbolo, né, do girassol, do dente de leão, do crucifixo e das flores lançadas, né, isso traz um alento que naturalmente e com frequência a gente escuta isso ser dito, né, Henrique? Como é que isso vai ser superado? Olha, a dor da perda e do luto não supera, né? Mas é possível reparar. E eu gosto muito de várias palavras que vêm associadas com esse prefixo. Reparar, reorganizar, reinventar, reconfigurar, ressignificar, é uma sequência, mas não supera se entender que superar é acabar. Não acaba, não deleta, né? Até pelo contrário. E a gente sabe disso, né, Henrique? Que por mais avassalador que seja um episódio, ele tem efeitos transgeracionais. Existe, né, uma tendência de que essa situação ela se arraste, e existem histórias e composições familiares que podem demorar aí de 10 a 15 anos para ser absorvida. Né? Então, questões, né? Mães que dizem para seu filho, não pode chorar, seu pai está na lama, né? Literalmente. Então, são aspectos que merecem ser vistos, ao lado de coisas muito lindas. E eu me lembro da sua última live que você estava dizendo de uma senhora que te contou um ditado bonito e que você tanto gostou. Eu só esqueci qual é. Você podia contar para mim o ditado, que eu tenho um bonitinho também de Brumadinho para te contar. Qual que é o seu ditado? Não é meu, não. É Pois de uma é, não, o senhora. seu que você Mas, assim, aprendeu. primeiro dizer que assim, eu estou encantado, né, com essa... Gláucia tem uma capacidade muito particular, né, eu diria até artística, né, de trabalhar com as palavras e de nos convocar para uma reflexão simbólica. E aí, uma coisa que me ocorreu te ouvindo, Gláucia, eu acho que lindo, né? Essas histórias são lindas. Eu acho que... Estou vendo aqui que o Alexandre está também acompanhando a gente. Eu me lembro de umas Meu publicações. querido, olha lá, encheu de girassol. Esse daí é um girassol, né? E ele foi uma pessoa que nos... eu lembro que também, na ocasião de um ano do acontecido, ele fez algumas publicações e também compartilhou algumas experiências com a população local. Eu tive colegas de São Paulo que foram até Brumadinho participar também desse trabalho. Uhum. E para mim foi uma coisa muito forte, muito bonita, e é muito tocante até hoje lembrar, por isso que foi até, inclusive, você falou acho que essa coisa da sincronicidade, né, Glaucio? Nós estávamos falando aquela noite foi inclusive o dia de celebração, Foi, né, da 23. população, no dia 23. Nós estávamos conversando sobre essa questão de como que esses fenômenos que a gente está experimentando hoje e essa tragédia, e para mim aquilo, sempre que eu ouço o Brumadinho, quando eu tive dando aula em BH no ano passado com os alunos, eles contam aquilo pega, né? Assim, acho que qualquer brasileiro, qualquer ser humano que testemunhou um pouco do que aconteceu ali foi tocado, né? Foi como se fosse dentro da nossa própria casa. Brumadinho, Brasil virou Brumadinho, né? Como Mariana, como outras situações absolutamente trágicas que nós experimentamos. E te ouvindo falar, né? E com toda essa poesia que acho que você consegue fazer com a dor, né? E com as palavras que você vai escolhendo. Me lembrei, né, que em Brumadinho a gente tem também o Inhotim, né, que eu acho que estamos falando de arte, estamos falando de Uhum, capacidade uhum. de transcendência, né, a gente está falando da transcendência, né, e eu acho que você quando fala do elemento simbólico da morte, ainda que a gente tenha toda essa questão concreta, objetiva, absolutamente dilacerante, a gente pode pensar nesse símbolo, e talvez Brumadinho, né? Acho que Minas com seu sincretismo, com a sua religiosidade muito presente, com seu caráter absolutamente transcendente, né? E artístico também, né? Muito forte, como todo o nosso país, mas acho que Minas tem essa particularidade, né? Inhotim, Brumadinho, assim, fiquei com essa imagem da transcendência, né? Como talvez a única, porque de fato, assim, os relatos que você está trazendo, né? É a única, pelo menos eu entendo, como a única maneira de conectar e encontrar sentido com tudo isso é transcendendo, é tentar elevar isso para uma outra dimensão, né, do sagrado, uma dimensão que engloba aí a espiritualidade, que engloba a religiosidade, que vai englobar, eu acredito, a arte como um elemento necessário para isso. E aí você fala dessas intervenções que foram feitas, assim, isso é lindo, né? E você É. conectando isso com a história do cuidado paliativo,
né? Acho que isso é algo que, até quando você fala das bruxas, essa coisa do feminino, que coisa maravilhosa, assim, ouvir isso. Mas aí, para a gente poder seguir, né, você falou do ditado Isso, inesquecível, que essa senhora me disse, o ditado que ela me disse foi: a vida só é digna de ser vivida quando feito algo pela vida em vida, né? E eu acho que isso, quando a gente passa por uma coisa dessa magnitude, tanto Brumadinho quanto que a gente está vivendo, parece que a dignificação que a gente está falando é da vida, né? Você está isso. dizendo da prática, mas eu acho que a gente está falando de dignificação, de tornar digna a vida. E a morte, mas aí com relação a toda essa situação, tanto lá, né, em Brumadinho, quanto com essa situação atual, onde você tem uma limitação dos rituais fúnebres, onde você tem uma limitação desse ritual de chorar, né, próximo ao corpo, de abraçar, dos contatos humanos que a gente tanto precisa nas relações para conseguir superar, e resiliência é um elemento que precisa de suporte, né? Um dos parâmetros mais, o principal preditor de resiliência que a gente tem é a conexão interpessoal, suporte, né? Acolhimento. E hoje a gente tem essa dificuldade de experimentar isso do ponto de vista concreto. E aí voltamos para o objetivo, para o simbólico, como uma possibilidade de enfrentar essas limitações todas aí que, em última análise, a morte coloca, né? Então, assim, acho que esse foi o ditado. Eu estou curioso para ouvir qual o ditado que você tem de Brumadinho, Pois é. porque eu E tenho o certeza que meu tudo é que vem de assim, lá né? é uma Ditado de grande lição. Brumadinho. Faço café enquanto choro. Minha lágrima não vai amargar o café, e o café vai adoçar a alma. Né? Então, isso é uma senhora, né, que naturalmente perdeu muitas pessoas da sua família e faz isso. Né? E é muito interessante nesse aspecto a figura dos bombeiros. Como que eles foram zelosos, cuidadosos e tomaram realmente para eles essa função de ir até o último, né? O último passo, e que agora, de fato, eles pediram licença para essa suspensão, né? Mas como que também a população acolheu. E eu acho que isso é uma das coisas tão bonitas, e a experiência que eu tive trabalhando em CTI, neonatal e pediátrico, e que a primeira vez que pais que tinham perdido filhos voltaram ao CTI para agradecer o carinho, isso foi algo que impactou muito a equipe, né? E é muito curioso, porque não é necessariamente a morte que é o horror, mas é a qualidade de energia e disposição que você confere à vida, né? Então, pais que conseguem ir lá, né, a representação em Brumadinho dos bombeiros, do carinho, do cuidado, é algo que é muito legal da gente vendo, né? Acho interessante também abordar a questão da resiliência, né, Henrique? Porque por muito tempo, quando esse termo entrou na moda e que nós, das ciências humanas, assumimos esse conceito da física como essa capacidade realmente de retomar, isso passou a ser compreendido quase como um capricho pessoal. E é muito interessante a gente perceber que a resiliência não é individual, né? Mas são ambientes, condições que favorecem. Então, quando essa senhora chora, mas diz, o meu choro não vai amargar o café, né? Mas esse café vai poder adoçar almas, né? E almas que estão a serviço, porque ele era oferecido aos bombeiros que estavam resgatando os corpos das pessoas que elas perderam. É de uma beleza muito grande, porque é essa ideia de conexão. E aí eu faço a conexão, sem dúvida, com esse momento do coronavírus, né? Que quantas redes surgiram? Felizmente a nossa, com o apoio solidário, com as ligações telefônicas, esse caminho das pessoas perceberem isso. A hora não é de competir, mas a hora é de colaborar, né? A hora é de cooperar. E se sairmos dessa condição, não tendo realmente ativado essa disposição como um estilo de vida, como um valor, nós vamos pagar um preço altíssimo e não vamos aprender a lição. Isso é uma pena, né? É doloroso. Que coisa linda te ouvir, Glaucio. É engraçado, né? Porque acho que o café ele tem esse elemento de conexão das pessoas, né? Ele é esse ponto, esse ritual de encontro, esse ritual de acolhimento, esse ritual. E aí acho que você falou bem, né, de Minas, a questão da comida, do Uhum. alimento, né, do que nos nutre. E é tão bonito ouvir essa coisa de
de que um alimento ele nutre a nossa alma, né? E acho que o amor, a solidariedade, a cooperatividade, sem dúvida nenhuma, são aí enfim, essenciais para o que a gente está vivendo. Não só isso, acho que não só na tragédia, mas né, isso devia ser também vivido Claro. como significando a vida humana. Sabe quando você fala dos bombeiros, né? Para mim, acho que tem uma coisa, e é bonito esse ato de cooperação, né? Porque você está ali oferecendo, eu vi bastante isso, a gente acompanhou pelas mídias aí, essa solidariedade. Eu acho que o povo brasileiro é um povo solidário. Eu acho que a maioria da população brasileira, a grande maioria, ela é solidária, né? A gente tem uma Uhum, minoria aí mais individualista, que acho que não coopera, né? Mas eu acho que o povo brasileiro, de maneira geral, a gente tem visto isso, eu tenho percebido isso aqui em São Paulo, eu vejo isso nas relações, de maneira geral. Quando você falou dos bombeiros, né, uma coisa que me ocorreu também, ainda nesse campo da transcendência, né, de uma possibilidade de é, sair do concreto, né, da lama, né, e uhum, poder uhum, transformar isso em algo, em alma, né, fazendo aí uhum. esse É conceito só da inverter, são as mesmas letras, você já viu, Exato. né? Exato. Então, eu acho que se a gente puder, de certa maneira, e aí ouvindo você falar dos bombeiros, uma coisa que me ocorreu foi a questão do herói, né? E porque eu acho que agora a gente precisa não de um herói, né? Mas de que o herói seja ativado em todos. E o herói, ele tem essa dupla ascendência, né? Divina e humana, né? Então, assim, a gente está falando exatamente dessa fusão, né? Onde você Uhum, pode, claramente, e aí vem a coragem, né? Para que você possa enfrentar. Porque não era absurdo, né? Você ter que se meter no meio da lama, ou você ter que enfrentar hoje, se paramentar. Hoje eu fiquei com a coisa da máscara aqui grudada, e uhum, você fica. É uma coisa surreal. Você fala, como que você trabalha assim? Né? Vai para um campo de guerra. Então, há um lado de coragem necessário para enfrentar, né? E ao mesmo tempo tem esse, que acho que isso vem de um lugar divino, né? Assim, a uhum. coragem é de uma dimensão de cor, né? Do coração. Claro, Então isso claro. vem alimentado e impulsionado aí pelo sagrado. Assim como o humano, né? O lado humano é o lado que sofre, porque imagina só o desespero, a angústia. Provavelmente deviam ter ali bombeiros que perderam familiares, que perderam Uhum, pessoas amadas também, uhum. conhecidas. Então, olha, assim, quando eu te ouvi falar dos bombeiros, acho que eles representam, sim, esse aspecto da transcendência, né, e que necessária, né, para enfrentar e superar. E eles foram, sem dúvida nenhuma, assim, os grandes, acho que todos, né, porque a solidariedade, a cooperatividade, ela engloba, como você falou, a resiliência comunitária, né, Uhum, uma uhum, comunidade resiliente, essa comunidade que, quando acontece uma situação dessa, ela se junta, ela se organiza e ela, cada qual com a sua capacidade, com a sua competência, vai se estruturando. Então, acho que a gente vive isso hoje. Então, é isso, né? A gente pensa, o café, poxa, o café é fundamental, cara. Né? O pãozinho de queijo, o abraço, o acolhimento, né? Uma palavra de conforto, falar, tô com você, né? Os uhum. aplausos, algo as lágrimas, né? Elas são, de certa maneira, compartilhadas. O indivíduo chora, a sociedade chora. O indivíduo enfrenta, a sociedade enfrenta. Então, acho que te ouvindo falar dos bombeiros, né, para mim ficou uma coisa assim muito forte, acho que como esse elemento também de transcendência, né, e aí simbolicamente relacionado ao herói, né, me ocorreu aqui. Uhum, uhum. E é isso, né? Assim, e se o bombeiro está ligado até a combater esse fogo em excesso, nós precisamos de um mínimo de calor, né, de disposição para estabelecer vínculos, né? E é bonito perceber esta relação. Essa forma de trazer para perto a questão do café, representando o cuidado, o preparo, né? E que não é na exorbitância, não é no luxo, mas é na atenção, no carinho, no gesto, né? E são coisas que estão presentes. Agora, fazendo ainda reflexões, né, Henrique? Da questão aí do corona e o que Brumadinho nos conta, desse impacto avassalador. É claro que se estamos trazendo questões simbólicas que dignificam a vida, os problemas não estão resolvidos, né? Existem ainda ali problemas, né? Especialmente agora, a população, inclusive, se ela foi surpreendida com a barragem que estourou e a lama era visível, hoje tem uma outra barragem que está estourando e a comunidade ainda nega, que é o vírus. Quer dizer, existe um impacto em cima de outro impacto, né? Então, propor e que se ali o que fortaleceu tanta comunidade foi o trabalho comunitário,
Hoje estamos falando, né, e insistindo no distanciamento físico, mas a tendência ainda das pessoas é recusar, haver uma flexibilização nesse tipo de questão, né? Os sofrimentos mentais estão presentes e a gente vê que mesmo lá ainda tem muito o que fazer, né? Não está distanciado, infelizmente, a questão da incidência de suicídio, quer dizer, não é pintar apenas o mundo cor-de-rosa, né? Acho que existiram esses gestos, a importância do simbólico, da solidariedade, mas é entender isso. Isso não está superado, tem trabalho, tem tarefa, né? E mesmo para essas pessoas, né, e essas famílias, que se falamos, então, em 11 corpos que não foram ainda encontrados, e a gente tem essa noção de que a perda de uma pessoa, ela tem uma extensão de repercussão em pelo menos mais 10, quer dizer, no mínimo, né? Tem 110 pessoas aí que ainda estão em suspensão, né? E uma ligação até muito curiosa com a própria Vale, porque, sem dúvida nenhuma, para a comunidade Brumadinho, ser funcionário da Vale é um status, né? Mas o que isso representou? Né? Algo que deu segurança, que deu status para aquela comunidade, mas que também ameaçou. Né? Hoje, vivendo aí as indenizações, a densidade populacional de Brumadinho estourou porque a quantidade de gente que quis se aproveitar, e infelizmente o humano faz isso também, né? Resolve querer comprovar casamentos que moram por ali para poder se colocar no direito de poder receber algum dinheiro, e como que isso também deturpa, porque se a gente fala do simbólico, como que essa condição do dinheiro ou de pagar o seu sofrimento, ou eu compro o seu sofrimento, é algo que é muito doloroso também, isso também me preocupa, né? A deturpação, porque hoje, infelizmente, ali, né, virou uma comunidade que recebeu, e existem indenizações que muitas vezes as pessoas não imaginavam que teria acesso a elas ao longo da sua vida. Agora, até para poder lidar com isso, é um elemento, né? Eu me lembro há muito tempo, provavelmente você nem tinha nascido, quando ainda Doutor Fantástico fez um trabalho, uma pesquisa, com 10 pessoas que receberam prêmio, na época, loteria esportiva, e uma quantia muito considerável. Estudar essas pessoas 10 anos depois. E o curioso, que dessas 10 pessoas que receberam realmente quantia vultuosa, apenas 2 estavam em condições melhores. As outras 8 pessoas estavam em condições financeiras, emocionais, familiares, sociais, piores do que antes do prêmio. Quer dizer, são questões que até esse impacto, o impacto de uma ruptura, né? Ou o impacto de uma aparente melhoria sem um tempo de digestão, né? E sentir, de alguma forma, biodigerir, né? E eu vejo que um dos resgates que a Escola Semear pôde fazer foi exatamente ativar os sentidos até para ir biodigerindo essa história. Porque colocar muito dinheiro na mão de alguém, e muito dinheiro que eu estou dizendo, proporcionalmente, a condição da pessoa ali, né? É algo que muitas vezes desorganiza, né? Ou até impede de poder também digerir o próprio luto e a sua dor, né? Assim como também o outro perigo da dor coletiva e perder a biografia, porque é um luto de 272 mortes, né? Então vamos ficar no quantitativo. E ontem a Maria Helena estava nos brindando com essa palestra, né? E que foi tão bacana ela ter dito isso, né? Quer dizer, no momento em que o quantitativo prepondera, a gente perde sensibilidade, né? E eu acho que é importante perceber isso. Cada vida tem o seu valor, né? E evidentemente que não é um valor que é compensável em dinheiro, que é compensável ou que é substituído por outra questão, né? Mas que é esse trabalho contínuo e constante de absorver essa dor, sim. Não é fazer apologia a masoquismo ou sadismo, mas entender que a dor
é também o nosso impulsionador, né? Para que a gente busque situações aí de saúde, né? De amparo, de valorização, o que é que vale, né? Eu acho que uma perda absorvida por cada um nos dá a chance realmente de começar a distinguir o que é supérfluo e o que é essencial. Perfeito. Perfeito. Eu acho que é interessante acho que essas reflexões que você vai propondo, né, sobre esse aspecto Eu ouvi recentemente, né, de um médico, em que ele me disse que uma situação como essa, né, ela traz o melhor e o pior dos seres humanos. Né? E que eu acho que quando a gente fala, eu achei muito legal você ter trazido esse elemento do risco de romantizar, porque de fato isso é um elemento que, óbvio, que existe um lado positivo, mas eu acho que existe um positivismo exacerbado hoje, e com relação a tudo, né, a vida, né, uma coisa de romantizar demais o ser humano, e inclusive a questão do sofrimento, você falou do cuidado paliativo, né? Eu me lembro que o ano passado, no Congresso Mineiro de Cuidado Paliativo, me pediram para levar um caso, né? E eu coloquei lá The Dark Side of Palliative Care, né? Mas vamos lá, né? Então vamos ver a vida real, né? Porque Claro, fala-se muito sobre claro. um elemento muito óbvio, né? Acho que a geração hoje aí das mídias, né? Dessas interfaces, e é engraçado, hoje a gente tava pensando nisso hoje, sobre a questão das máscaras, né? Que eu tava ali de máscara, eu falei, cara, seria interessante um momento para a gente refletir sobre as personas, né? A função das máscaras, do que se quer mostrar, do que se quer esconder. Claro. E eu acho que há esse componente, quando a gente fala de transcendência ou do símbolo, né, ele amplifica para os dois, para o espectro inteiro. Né? Então você está falando que tem um elemento positivo, tem um elemento negativo, né? E a gente, de certa maneira, consegue, a partir disso, tem que se levar em consideração os dois. Né? Não é ficar numa coisa poliana, infantil, puer, né? Achando que é só o lado bom, que vamos só ter coisas positivas da tragédia, vamos então negar isso, então até ficar dissociado. Tampouco, acho que como você falou, entrar também no mecanismo sádico, né, ou masoquista que seja, né, de ficar ali lambendo ferida. Mas reconhecer que existem esses dois componentes. E eu acho que aí a gente, quando fala, você falou da dor, né, quando a gente pensa no aspecto da função terapêutica, né, eu remetendo aqui, já que estamos nas conexões simbólicas, a Kiron, e o Kiron que eu me refiro, já não digo nem mais ao centauro, mas quando você pensa na constelação de Kiron, né, existe ali o cinturão dos centauros, Isso. e é interessante porque o elemento da consciência, a dor e o sofrimento, ele só pode ser curado quando você tem a consciência junto no processo. Né? Então, assim, de trazer a consciência como um elemento fundamental e aí, como você me falou, do sentido, né? De construção de sentido. Eu acho que hoje há uma vivência, acho que coletiva, né? De perda de sentido. Qual o sentido disso tudo? O que está acontecendo? E eu confesso para você, hoje eu tive aí uma oportunidade de fazer um trabalho de descompressão com um grupo de pessoas do Rio de Janeiro. E aí é interessante porque naquele momento ali você fala, putz, que gostoso, parece que você sai, desconecta, e aí você mergulha e brinca, e teve piada, e teve ali toda uma coisa de poder descomprimir um pouco essa carga. E aí eu acho que eu sinto isso em alguns momentos, eu acho que é um momento tão importante da gente poder fazer. Então acho que quando a gente está aqui hoje, né, eu e você, e acho que todas as pessoas estão conosco, né, acompanhando, putz, acho que talvez o Instagram podia um dia liberar para a gente fazer que nem o Zoom, essas coisas assim né, Um monte de gente, né? Sala hoje, cheia. você sabe que hoje eu gosto dessa coisa da interatividade. Hoje, nessa atividade que eu fiz aí, enfim, fui convidado para participar, e aí houve um determinado momento que eu falei, gente, eu queria estar aí dentro, vocês falam porque tava uma troca tão rica. Eu acho que as pessoas que estão ouvindo a gente aqui devem estar também aí refletindo sobre tudo isso, né? E aí, quando a gente está aqui, então, né, assim, falando aí, são quase 10h20, 10h30 da noite aí, né, numa quinta-feira, discutindo um tema tão doloroso, né, tão sombrio, com tanto aspecto, com tanta lama, mas como fazer, né, e aí vem o girassol, porque eu acho que o girassol é isso, ele vai buscar luz, né, como as flores, como a natureza, mas precisa da sombra, né, se não tiver luz direta, você mata, né, a vida. Então, esses elementos se complementam, né, essas polaridades, elas fazem parte, né, da vida humana, do ser humano, e eu acho que a transcendência ela exige essa condição dual, né, e integrada, não dual polarizada que a gente vive hoje. Né, as pessoas ficam de um lado ou de outro, se posicionam a favor ou contra, a gente está falando, né,
de uma unificação para que se possa transcender. E aí eu acho que vem, né, para mim, isso tem ficado cada vez mais claro nessa vivência, eu falo pelo mesmo aspecto pessoal. A Dadalto fez essa pergunta para mim na semana passada, acho que fica assim, a questão do contato com o sagrado se torna inevitável diante disso, né? Engraçado que Uhum. você falou do café, né? Tem fé no café, É né? isso aí, é café, né? É café. Café com fé. É E aí, isso aí. assim, eu acho que a gente está falando desse lugar em que esse é um elemento fundamental para a superação, né? Eu estava conversando esse fim de semana, eu tive a oportunidade de conversar com um amigo de Nova York, que é o William Bribes, que é um psiquiatra que, enfim, traz a Sei. terapia no sentido, né? Aham, aham. E é bem interessante que a gente está falando exatamente quanto que Nova York é uma cidade muito resiliente, né? E aí, acho que para mim ficou muito claro, a gente aqui agora falando, eu acho que Brumadinho, né? Só pelo fato, né, de estarem ali, né, hoje, fazendo esses rituais, homenageando, estando em contato com a dor, mas ao mesmo tempo prosseguindo, né, e buscando a luz, né, com os Uhum, girassóis, com esses uhum. ritos, eu acho que esse é sem dúvida nenhuma, penso, né? Foi aí que surgiu assim a nossa conversa dentro daquelas sincronicidades todas, da possibilidade de entender, acho que isso como uma grande lição e talvez um grande aprendizado que essa comunidade, né? E acho que essa comunidade é o que você falou, da mesma maneira que ela atraiu pessoas com finalidades espúrias, né? Aham. Atraiu pessoas do país inteiro com finalidades amorosas, compassivas, né? Sem dúvida Foram nenhuma. pessoas que são todo o país para ajudar. Acho que você falou da Maria Helena, outra pessoa também que lidera aí junto com muitos profissionais essas intervenções em situações de calamidade. A gente agora aí com o SOS também fazendo isso de certa maneira, né, localmente, regionalmente, mas de uma forma mais nacional, enfim, que possa ter um alcance maior. Mas acho que é disso que a gente está falando, né, essa solidariedade. E talvez, né, pelo menos para mim fica assim, encontrar esperança no momento em que estamos ameaçados. De uma maneira a morrer, né? Não por um golpe de lama, mas por um golpe de vírus, né? Uhum, E uhum, essa situação, se a gente pensar um pouquinho também na questão aí do mecanismo traumático que está sendo comparativamente, né? uhum. A gente está agora experimentando uma condição de estressora crônica. Isso certamente tem impacto ainda maior, né? De certa maneira, aí no funcionamento psíquico, no adoecimento, na vida, na saúde. Então, eu acho que é muito importante, e de novo, né? Se você, até ia pedir para você, se você pudesse contar um pouquinho, que eu vi que teve gente que escreveu aqui também do livro, Aham. contar, porque eu acho que, de novo, da mesma maneira que Brumadinho, acho que Gláucia Tavares é um grande exemplo de resiliência também, de esperança, de fé, né, de vida, de girassol. Acho que contar um pouquinho para a gente Olha, dessa. Gláucia Tavares, brincar com a palavrinha e falar de Guimarães Rosa é quase que uma coisa só, né? E aí, é Guimarães Rosa que nos ensina, né, Henrique? Só quem tem cava funda de buraco é que põe por riba a ponte, né? E eu acho que a história é essa, né? Diante de um buraco fundo, eu poderia realmente cair no buraco ou me dispor a construir pontes, né? E curiosamente, chegando aí, aproximando 21 de abril, quando então completam 22 anos da morte da minha filha, né? E o que é que tem sido aí essa trajetória desses 22 anos? Onde a ideia realmente era essa, era poder me paralisar nos lamentos, nas lamúrias, né? Nos isolamentos, mas ou também buscar, né? Fazer conexões. E eu acho que foi por aí que essa era uma história. E, de novo, não é uma característica minha, né? Naturalmente. Existia uma disposição minha, uma parceria muito grande com meu marido, e como é que essas condições e esses abalos familiares, muitas vezes, se desdobram até em rompimento também do casal, e essa força e essa parceria que nos demos e que nos irmanamos, e que nossa rede AP, então, de apoio às perdas irreparáveis, né, caminhando aí, então, para os 22 anos. E muito trabalho, sim, muitas histórias. E é entender isso, né? A nossa dor compartilhada e também colocada a serviço da dor dos outros, não é nos colocar super, hiper, mas é nos conectarmos. E a partir daí, a grande pergunta, como é que a gente pode prosseguir, seguir em prol, né? E acho interessante quando você
chama atenção aí desse momento do corona, da necessidade da máscara, ou quantas máscaras caem quando a gente coloca a máscara da persona, da personalidade, né? Mas a gente pede ou avalia que a construção da nossa identidade, ela é contínua e constante. Esse foi um movimento que eu fiz, inclusive, depois da morte da minha filha. A minha carteira, o documento carteira de identidade, ele estava desgastado, todo feio, eu resolvi querer trocar. Mas aquilo, de novo, era uma simbologia. Eu não estava apenas descartando um documento envelhecido, mas era uma nova identidade. E foi muito curioso, porque eu cheguei, então, no posto de identificação com a carteira antiga. E o rapaz lá, para me atender, ele tinha dois neurônios. Ou ele fazia primeira via ou segunda via. E eu cheguei com a minha. Ele falou, a senhora perdeu? Eu falei, perdeu a validade, eu quero outra. Né? Você me dá ela? Não, ela é minha, eu não te dou ela não. Né? E aí foi nessa história, até que depois de algum impasse, ele colocou segunda via e eu... Mas aquilo representou realmente um marco, né, de uma nova identidade, né, que é em contínuo movimento, é a gente se reinventando, como agora, de novo, eu espero que não precisamos de sair trocando documento, mas é hora da gente rever as nossas identidades, né? Acredito, sim, que não exista necessariamente uma ideia de uma cura como algo absoluto e estático, mas um cuidado. E um cuidado especialmente para parar nossos excessos. Costumo dizer que a gente é refém de 5 E's: excesso, exagero, extremo, exibição e exclusão. Com isso, a gente arruma muita encrenca na vida. Mas se a gente, de fato, puder acessar e cuidar daquilo que é pouco, daquilo que é possível, daquilo que é prático, daquilo que nos toca a alma, porque a alma não precisa de grandes ofertas e holofotes, né? É um gesto, muitas vezes um olhar, né? Um pequeno movimento que pode dizer, olha, você vale para mim, né? E que, talvez entendendo aí, né? E escrevi essa frasezinha aqui para nós. Esperança, fé e resiliência pode ser ativada na ultrapassagem, não do um por todos e todos por um, mas para o desenvolvimento de todos para o propósito do bem viver e do bem comum. E eu acho que essa é a questão de nos irmanarmos coronavírus e Brumadinho para ver que não está na hora das vaidades pessoais, mas está na hora, sim, de valorizar o bem comum. O meu bem-estar, ele irá na proporção que eu também consigo fazer e tecer esses fios do seu bem-estar e de todos que estão à nossa volta, né? Talvez seja isso irmandade. Quem sabe? Lindo. Lindo, lindo, lindo. Muito bom te ouvir, muito bom pensar sobre isso, né? E aí quando você fala dessa cura estática, né? Porque acho que isso vem ao encontro do elemento da cura histórica, né? No sentido da medicina clássica, da transformação do sentimento. Acho que é disso. O reinventar-se e o recriar-se, né? E o reidentificar-se num processo constante de transformação só ocorre quando a gente acessa o sofrimento e acessa o sofrimento a partir da consciência, transformando isso. Né? Acho que a cura vem daí, de uma transformação desse sentimento constante. Sentimentos muito dolorosos, muito duros, né? Acho que facilmente trazendo aí perda de sentido, desesperança, né? Uma sensação de que isso não tem, né? Recentemente me mandaram um texto de um filósofo, meu irmão mandou um texto de um filósofo falando sobre que ninguém vai mudar nada, vai continuar tudo igual. E eu concordo plenamente com você, se isso não for uma oportunidade para que essa reflexão seja feita de uma maneira ou de outra, né, por bem ou por mal, e esse processo curativo não ocorra, eu acho que é um grande risco para a humanidade. Né? A gente tem que aprender de um jeito, talvez, muito mais doloroso. Né? Se já não bastou isso que a gente já viveu, de ter 2 exemplos, mas a gente tem vários, né, na história, eu acho que como eu disse, em um determinado momento, eu falei que o vírus vença, né, se a gente não conseguir fazer isso. Então, acho que esse exercício aí das reflexões, das conexões, eu concordo com essa possibilidade de que a gente busque constantemente esse elemento transformador. Né? Eu acho que momentos como esse, eles são catalisados, né? Essas transformações acabam sendo catalisadas de uma maneira ou de outra, a gente vai se vendo
impelido a fazer isso, né? E aí é isso, quando chega na barreira, no limite, né, na última fronteira, né, como é que você mencionou, dos corpos que emanaram ali de baixo, Do você falou, altar, era um altar não, que flutuava, ele estava instável, né? Três Deus, corpos emergiram. mas você Foi chamou uma de Deus, como que é? deusidência, 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 Deusidência. deusidência. É, Eu acho que é manifestação do sagrado, né? De maneira ainda absolutamente explícita, né? Eu acho que estar com você e ouvir você é uma manifestação disso. Eu acho que, para mim, assim, tem sido. Foi um. Não houve o café, mas houve muita fé, né? Você é. conseguiu adoçar, assim, minha alma sai bem adocicada e acho que alimentada e nutrida. E eu sinto assim, é impressionante como você tem essa capacidade. Acho que quando eu tive a possibilidade de me encontrar com esse livro e com a história da Camila, e aí, óbvio, já depois de ter te conhecido e te ouvido e olhando, assim, acho que é uma grande manifestação do sagrado poder observar sua trajetória, sua potência curativa, transformadora. Que você faz isso com uma habilidade, assim, poética, eu vou dizer, artística, né? De um jeito que é muito, muito particular. E eu te agradecer muito, porque para mim, assim, está sendo uma delícia te ouvir e poder refletir, assim, né, sobre isso que você está trazendo, essas suas experiências, essa bagagem aí super É, rica e necessária. e é legal, né, a gente situar que se um valor do século XX era o tal do saber, e o legal era saber, valor do século XXI já estava anunciado que a proposta era aprender a aprender. E o Corona vem nos contando isso, porque nós estamos diante de um Deus conhecido. Né? Não posso deixar de brincar com mais uma palavrinha. Né? E diante desse Deus conhecido, é um momento de reverência, de humildade. Não será numa arrogância humilhada e nem numa humilhação arrogante, mas nós vamos precisar de dizer o que nós temos para aprender. Para aprender da ciência, para aprender do convívio, para aprender a compartilhar. Se sairmos daqui querendo manter a ganância, eu tenho que segurar o meu e o resto que se exploda, olha, nós vamos deixar de aprender, né? E é nessa condição de aprendiz que a gente pode ir entendendo também que a capacidade de aprender, ela nasce da tristeza. É a tristeza que abre esse espaço para aprendizado. E não é uma tristeza que está desconectada da alegria. E é mais uma vez Guimarães Rosa que nos conta, porque a vida é assim, Henrique. A vida aperta, depois afrouxa. A vida quieta e depois desinquieta. O que a vida quer da gente é coragem. Coragem para ter alegria. Ele não parou aí, não. Alegria a mais no meio da tristeza. E eu acho que essa é uma questão, mais uma vez, das conexões. Porque por muito tempo colocamos que tristeza era antagônica à alegria, assim como dor era antagônico do bem-estar. Não, eles são opostos complementares. Eu só terei noção do que é bem-estar se eu tiver também reverência à minha dor. E por isso eu valorizo muito, sim, o bem-estar, né? Valorizo muito também a alegria, né? E constituí até a Colmeia, que é um anagrama, que é uma comunidade organizada levantando meios de inspirar a alegria, né? Então, alegria é diferente de uma histeria, de uma mania, mas é a capacidade realmente da gente ter gratidão, da gente abrir, né? Descer essa graça e de dizer que bom esse gesto simbólico, pequeno, de atenção, de carinho, de validação. Então, que a nossa tristeza possa, sim, estar integrada à alegria para poder nos dar humor, né? E é daí que a gente caminha. Caminha, caminha. Acho que vamos seguindo. E eu acho que depois enfim, acho que desse testemunho, né, que eu acho que é isso, assim, eu vim com essa intenção de poder te ouvir. Eu acho que assim, sempre que eu te ouvi, que eu li o que você escreve, né, e é sempre uma possibilidade de um acesso mais profundo e transcendente. E eu acho que vem carregado de uma sabedoria, de uma bagagem aí que é para a gente poder ouvir, refletir, né, essas conexões que você faz. Eu adoro
o uso das palavras é algo de uma preciosidade. Não à toa você cita muito Guimarães, né? Eu acho que é talvez o grande gênio aí, sem a dúvida. genialidade da poesia, da inspiração criativa aí com. E é isso, a gente está falando desse elemento, né? De Inhotim, de Brumadinho, estou falando de Minas, estou falando do Brasil, né? Estamos falando do ser humano, da humanidade como um todo. Eu acho que a gente vai precisar bastante desse exercício transcendente, né? E com muita maestria, sem dúvida nenhuma, a gente vai precisar usar muita inteligência para isso, né? Não uma inteligência arrogante, como você mesmo falou, mas Uhum, a inteligência com o joelho no chão, né? A claro. cabeça baixa e o coração elevado, porque eu acho que esse é o caminho possível, né? Para que a gente possa. Inteligência para construir soluções. Porque digo isso, né? Não ficar refém em soluçando pelas perdas, mas buscar só lições e soluções, né? Quem sabe? Quem sabe um dia a gente aprende. Olha, eu não sei, mas acaba logo esse negócio para a gente fazer esse negócio. Eu tenho aí, acho que deve estar ainda previsto, precisa ver com a Juliana. Pessoal, a Ah, gente deve ir para Minas aí em setembro, tá vendo minha agenda? Setembro, outubro, eu devo estar em Minas. Se Deus quiser, e ele há de querer, então, e vai nós ter vamos comer café. pão de queijo, tomar café, vai ter fé, vai Olha, ter Deus, vai ter tudo, com tem uma certeza. tal de uma fazenda São Francisco que produz Eu um ouvi café de falar aí, primeira viu? qualidade. Eu ouvi falar isso aí. Tô lá, hein? Pois é. Delícia É demais. muito bom fazer cortesia com chapéu alheio. Quem é produtor de café é o marido da Marília. Certamente ele nos oferece. Quando chega aqui em casa, um saquinho pretinho, menino, o trem é bom. O trem é Coisa bom boa. demais da conta. Não, toda vez que sou para Minas, eu volto com queijo e café, não tem como, cara. Ah, pois Eu é. sempre volto com queijo e Diz que, café. aliás, nós temos que para sair da corona, temos que comer o nosso queijo, que ele é meia cura. Então, quem Ele já sabe? é meio encomendado. Eu recebi essa hoje, mandei pro meu pai de Minas. Falei, ó, pai, aqui, ó, vocês estão com um negócio bom lá. Mas é isso aí, vamos sim, vamos se encontrar. Te agradecer. Acho que assim, putz, é gostoso. Para mim está sendo muito legal usar essa ferramenta aí da tecnologia, porque é isso, né? A gente está sozinho, mas a gente não está só, né? A gente está Ah, acompanhado, a gente está dividindo essas reflexões. Acho que você conseguiu. Putz, acho que certamente acredito que as pessoas que estão conosco aí também acompanhando, falo por mim, você me ajudou a tocar em sentimentos muito profundos, em, sabe, um exercício reflexivo humano muito importante. Mais uma vez, né? Assim, era essa ideia, acho que putz, maravilhoso. Minha alma está adocicada, minha alma vai amém. dormir, vai dormir bem, vai sonhar, vai elevar de novo. E a gente vai se ver em breve, Gosta. A gente está aí se vendo, né? Deus Toda semana a quiser. gente está junto, a gente vai Aliás, amanhã, falando. meu Amanhã. filho, amanhã tem mais, amanhã eu sou sua aluna, faz favor, né? Te agradecendo, então, a oportunidade e, certamente, né, outros caminhos estão aí, né? Isso aí. Um Alô? beijo Então, grande para até você. amanhã. Até amanhã, boa noite, até amanhã. Boa Tchau, noite. pessoal. Boa noite Valeu, para tchau, vocês. tchau. Valeu.